de receber áudios extremamente graves envolvendo o caso Vitória. E eu só tô esperando o momento certo! Eu tô fazendo passo por passo, olha! Passo por passo! Galerinha, o vídeo de hoje é um pouquinho mais sério. Eu já tava com um tópico completamente diferente pra fazer sobre outro vídeo que eu pretendo trazer pra vocês ainda essa semana. Porém, aconteceu algo que não dá pra ignorar e eu acho que a gente tem que falar sobre. Como vocês viram no começo do vídeo e no título, vocês já sabem de quem que eu vou falar. Eu vou falar da Vitória Mineblocks, uma criadora de conteúdo infantil que publicou uma denúncia no YouTube. Só que esse vídeo aqui não é só pra fazer um react. Esse vídeo aqui é pra mostrar coisas que ela também postou depois, pra vocês entenderem um pouco mais da gravidade do que tá acontecendo, porque eu acho que o vídeo dela faz jus pra quem acredita, mas não faz tão jus as coisas que saíram depois aqui que eu pretendo mostrar pra vocês, assim como vocês viram no começo do vídeo o áudio vazar. Quem é Vitória Mineblocks? Bom, é o que eu falei, uma criadora de conteúdo infantil, prioritariamente acredito que seja um vídeo de Roblox, eu não conhecia, mas esse caso ficou tão grande que assim que o Putones me falou sobre, o vídeo dela apareceu na minha home do YouTube e foi assim que eu fiquei sabendo. Mas enfim, não tem graça nenhuma no vídeo de hoje. Então vamos começar vendo o vídeo dela pra gente ter uma ideia do que tá acontecendo e depois ver as ameaças e o que tá acontecendo por fora desse vídeo que ela não conseguiu colocar lá. Bom, aqui como vocês podem ver, a Vitória postou um vídeo chamado Um Pedido de Justiça, Vídeo Denúncia. Esse vídeo é um pouco pesado, então alerta de gatilho aí pra vocês. Vamos dar um playzinho no vídeo. E aí, galerinha, aqui é a Vitória Mineblocks e o vídeo de hoje não é nem um pouco feliz, tá? Infelizmente. Tem acontecido uma coisa na minha vida muito injusta e que eu preciso falar com vocês porque eu tô sendo silenciada. O meu pai veio pra justiça e começou a dizer que minha mãe está me maltratando, que ela tá me fazendo cárcere privado, que é crime, né, óbvio. Então, do lado dele, dos órgãos públicos. Ministério Público, Conselho Tutelar, inclusive. Eu tô quase indo pra um abrigo por conta de denúncias falsas do meu pai. Eu falei pra vocês que não ia ser fácil hoje e pelo começo do vídeo vocês já estão entendendo pro lado que isso tá indo. Primeiramente eu queria comentar sobre, ela já tá falando que o pai dela tá fazendo denúncias contra a mãe dela no Ministério Público e o Conselho Tutelar estão do lado dele e eu queria muito saber que provas são essas e por que já estão do lado dele, sendo que a gente geralmente precisa de uma audiência, a gente precisa de provas, etc, que é algo que vai ser mais pertinente pro futuro desse vídeo aqui. Anotem isso na cabecinha de vocês que vai ser importante lá pra frente. O meu pai cometeu violência doméstica contra minha mãe e comigo também, ele cometeu diversos abusos. Quando eu tinha 11 anos de idade, meu pai me colocou sem roupa na frente dele e eu já tinha corpo, já tinha seios e ele me colocou com na frente dele, com 11 anos de idade, tá? E ele me obrigou a ficar sem roupa na frente dele. E eu tentava tampar, né? Porque eu tava me sentindo extremamente desconfortável e mal. Eu tava chorando, pedindo pra ele, eu tava implorando pra ele deixar eu me vestir e deixar eu me tampar. E ele começou a gritar dizendo que não, ele não era pra mim tampar e que era pra mim soltar a mão. Uma criança de 11 anos de idade. Eu não tenho o que comentar sobre isso. Eu não sei qual foi a situação, por que essa situação aconteceu. É estranho sim, né? Eu acredito que qualquer pai que tá vendo, ou qualquer pessoa que tem irmão, sobrinho, qualquer pessoa, criança, porque a gente sabe que criança a gente tem que proteger a qualquer custo, deve estar rodando na cabeça mil coisas aí do que pode ter acontecido, do porquê, etc. A única coisa que a gente tem que levar em consideração agora é a denúncia da vítima. E no caso, a vítima é a Vitória. Então, eu vou dar o benefício da dúvida pra ela. E até a gente ter mais coisas sobre a justiça e prova, eu vou continuar do lado da vítima. E eu concordo, é algo muito estranho. E ela acabou de falar que tá quase indo pra um abrigo. Então, assim, ela já deu uma denúncia muito grave aqui no começo do vídeo, que infelizmente ela nunca vai conseguir provar na vida dela. Talvez vocês vão começar a acreditar depois que vocês verem os áudios que o pai dela começou a mandar pra mãe dela. Mas tudo bem, vamos continuar com o vídeo. E antes que alguém pergunte, por que sua mãe demorou 12 anos pra se separar do seu pai? Porque ele ameaçava matar os meus avós, que são os pais da minha mãe. Muita coisa aconteceu enquanto a minha mãe trabalhava. Ele ficava trazendo um monte de pessoas pra dentro de casa. Eu ficava sozinha com ele e ele trazia uns amigos dele pra dentro de casa, com uma criança, menina dentro de casa. E ele já chegou a quebrar computadores no soco. Ele já chegou... Ele quebrava prato, quebrava vidro, pote, ele quebrava tudo tacando na parede, querendo causar medo em mim, na minha mãe. Vamos lá, primeiramente eu só queria falar um pouco sobre esse negócio de por que ela não separou antes e não sei o quê.
E a gente sabe que a gente vive numa época hoje em dia onde isso é trazido muito. Tipo assim, por que a vítima veio 2 anos depois? Por que a vítima veio 3, 4 anos depois falar sobre? A gente primeiro tem que botar aqui na mesa que isso tá acontecendo agora. Esse processo, esse caso com ela tá acontecendo agora na justiça. Então é muito pertinente ela falar sobre isso agora. Porém, vamos lá. Por que uma mãe demoraria 12 anos pra separar de um pai? Ou um relacionamento, seu relacionamento, por que você demoraria pra separar de uma pessoa? Gente, tem vários motivos. No caso, ela tá falando que aqui eram ameaças. Eu não duvido nem um pouco disso, porque eu já vi isso com meus próprios olhos em relacionamentos. Eu já senti isso e já passei por isso. E no caso aqui é um relacionamento muito maior, onde a pessoa tem filho, onde a pessoa tem uma vida. Então tudo isso é levado em consideração e tudo isso provavelmente aconteceu para essa demora acontecer. Só que você tem que lembrar que por mais que tenha demorado 12 anos, a separação aconteceu e ela tem um motivo. Eu acho isso muito importante, porque todo mundo sempre tenta falar, demorou 12 anos, mas aconteceu. E nesses 12 anos que ela esperou, talvez outras coisas que ela não queria que tivesse acontecido, aconteceu e definitivamente deve ter acontecido, né? Ele ficava, quando eu usava regatinha assim, ele ficava fixado naquela blusa, ficava olhando como se eu fosse um objeto. E o que mais me revolta é que os órgãos públicos não acreditam na minha palavra e na da minha mãe. O meu pai já chegou a correr atrás da minha mãe com faca, ameaçando ela. Ele colocava eu e minha mãe no carro e começava a correr em velocidade muito rápida pra causar medo. E ele já chegou a quase bater várias vezes o carro, tá? Então, assim, ele tá denunciando a minha mãe, dizendo que ela tá me maltratando, que ela é uma péssima pessoa, uma péssima mãe. Sendo que tudo que ele tá denunciando a minha mãe é coisas que ele fez. Ele que me colocava contra a minha mãe, tá? Ele falava pra mim que a minha mãe, ela não se importava comigo, sendo que a minha mãe morreria por mim. Tá bom? Bom, aqui a gente consegue ver claramente que tudo que a Vitória sofreu e tá sofrendo, ela viu de um ponto e o ponto dela é válido. E a gente sabe também que essa treta não é sobre ela e o pai dela, é sobre o pai dela, a mãe dela e ela. Então a gente tá vendo muita desavença aí e muita coisa que não encaixa, né? Acusações do pai dela sobre a mãe dela e acusações dela sobre o pai dela. E assim, se você for me perguntar o porquê não encaixa, é porque alguém dessa história tá mentindo, obviamente. E eu acredito de coração, né? Vamos ver como vai ir daqui pra frente, mas eu acredito que de coração, a pessoa que não tá mentindo é a pessoa que tá dando a cara a tapa aqui, que nunca tinha mostrado o rosto. Isso é uma coisa muito importante de se falar. A Vitória nunca tinha mostrado o rosto antes, essa é a primeira vez que ela tá mostrando o rosto, que foi o único jeito que ela achou que teria voz e que o Ministério Público e que o Conselho Tutelar levaria a sério. Mas a gente também tem coisas pra falar sobre isso daqui a pouquinho. A minha mãe faria de tudo, e ela faz de tudo por mim. Porque desde que eles se separaram, muita coisa aconteceu. Eu entrei em crises que eu tive que ser internada em hospitais psiquiátricos, tá? Porque eu tava tentando contra a minha própria vida. Eu tenho ideações suicidas por causa que o meu pai falava assim pra minha mãe: eu vou te enlouquecer até você se matar. De todos os traumas que ele me deixou, não tinha como eu não agir diferente. Me desculpa, mas eu não conseguiria não ter crises. Eu tenho crise de pânico, eu não consigo sair de casa, eu não consigo ir pra escola, porque a gente tem medida protetiva contra ele, e ele infringiu elas. Ele veio aqui em casa, ele tá de tornozeleira eletrônica, mas ele passa na frente da minha casa. Como uma pessoa que tá de tornozeleira eletrônica, que tem uma medida protetiva contra a pessoa, consegue ir passar de perto da casa dessa pessoa, e a justiça ainda tá do lado dele? Isso é uma coisa que me intriga um pouquinho, né? Vamos ver como vai desenrolar isso daí, mas é uma coisa que já me intriga demais. Vocês estão vendo que eu não tô comentando muito sobre coisas mais pesadas que ela tá falando no vídeo, porque não cabe a mim comentar sobre isso, ou dar opinião sobre isso, ou comentar sobre isso, cabe a ela denunciar e falar sobre. Isso daqui é para dar visibilidade sobre o assunto. Mas, cara, várias pessoas que estão aí assistindo agora, vocês têm crise de pânico, ataque de ansiedade, e às vezes não tem nem perto do motivo que essa pessoa aqui tem, que a Vitória tem. Então, sim, Vitória, eu entendo você ter ataque de pânico, eu entendo você ter ataques de ansiedade. Se tudo isso aqui for verdade, e eu estou levando como uma verdade, é mais do que plausível. Tudo isso tá acontecendo. Graças a Deus você tá aqui ainda, você tá entre nós, e você postou esse vídeo, que tem que ter uma coragem absurda pra postar um vídeo desse. Absurda, cara. Eu fui ouvida uma vez, e nessa vez ainda banalizaram o que eu passei. Banalizaram tudo que ele fez. Agiram como se eu estivesse mentindo, porque ele manipulou todo mundo, entendeu? É isso que ele é, manipulador a níveis extremos. Ele tem áudios prometendo acabar com a vida da minha mãe. E a justiça não leva isso em conta, porque dizem que, você não tem provas de que ele abusou você. Então todos os traumas não são provas. Porque a gente, enquanto tava sendo abusado, o que a gente ia fazer? A gente ia pegar um celular e começar a gravar pra ele matar
a gente na mesma hora. Eu acho que ninguém tá entendendo aqui da justiça daqui da minha cidade, que eu moro em Tianguá, Ceará. E eu quero denunciar o Conselho Tutelar. Porque ninguém tá dando voz às vítimas de verdade, estão dando voz ao abusador. O Conselho Tutelar dá informação pra ele, porque ele já foi motorista do Conselho Tutelar daqui de Tianguá. E ele tem essas amizades. E falam pra ele as coisas do processo que ele não poderia saber. Ele foi na minha escola, mesmo tendo medida protetiva. Aqui você já consegue entender um pouquinho mais o que tá acontecendo, né? E eu não duvidaria que é mais um caso de corrupção no nosso sistema judiciário brasileiro. Porque vamos lembrar aqui de casos anteriores aqui no YouTube sobre criadores infantis. O Conselho Tutelar geralmente não vai direto pra proteger as crianças, não vai, às vezes até sem prova nenhuma, só acusações, vão lá e tomam medidas, seja lá qual medida for. Por que tá sendo diferente aqui? Eu tô realmente intrigado com essa situação e eu quero ver o desenrolar dela. Mas fica aí uma dúvida muito grande que eu tô tendo em relação a esse caso. E, no caso, a justiça na cidade dela, porque a gente sabe que funciona de formas diferentes, né? Inclusive, se ela morasse aqui em São Paulo, talvez seria completamente diferente. Talvez o Conselho Tutelar acreditasse nela de começo já e já tomasse alguma providência. Mas, enfim, vocês vão ver que vai ficar bem pior. O oficial de justiça veio na minha casa porque ele pediu pra tirarem a medida protetiva. Por que ele quer que a gente tire a medida protetiva? Porque ele quer ficar passando aqui, mesmo com tornozeleira eletrônica, ele continua passando aqui na frente. Ele quer fazer medo, ele quer torturar, porque ele ama isso. Eu conheço o meu pai, ele é manipulador. Antes que pensem que mas é porque ele tem algumas fotos de quando eu era pequena, ele tem alguns áudios de quando eu era pequena e quando a minha mãe ainda tava casada com ele, né? Porque você demonstrava muito amor pelo seu pai, é óbvio. Eu era uma criança. Que criança que não vai amar o pai? Eu não entendia que o que ele fazia era errado. Agora a gente entra num ponto muito importante desse caso aqui, porque realmente, isso é fato. A gente deve amar nossos pais, a gente deve respeitar nossos pais, inclusive, às vezes eles estando errados, às vezes a gente não sabendo sobre nada. Por quê? Porque a gente foi criado assim. A gente tem que ser assim. Se hoje ela tá vendo esse lado, é porque ela cresceu e ela viu as coisas de uma forma diferente e mais coisas aconteceram. Não foi porque ninguém fez a cabeça dela. Até porque, como ela disse, é óbvio que você vai amar seu pai, é óbvio que você vai amar sua mãe quando você é criança. E quando você crescer, a ideia é continuar, né? Por mais que você tenha sua fase rebelde, etc. A ideia é que isso continue, porque são as pessoas que provêm por você, as pessoas que cuidam de você e etc. Mas vamos lá, o Conselho Tutelar tá pedindo prova pra ela. Como? Me fala como? Assim, apesar de que tem provas, né? Mas como? Porque o Conselho Tutelar pode ver o caso que ela falou ali de 11 anos de idade, que ela teve que se despir na frente do pai dela, como algo normal. O pai dela tava querendo ver como que ela tava, se ela tava saudável, etc. Cara, isso tudo vai de interpretação e vai do relato da vítima contra o relato do abusador. E a gente deve levar em consideração a vítima, porque é uma criança. E principalmente a mãe, que sabe como o pai funcionava, etc. Que tem que estar junto ali pra gente entender o que tá acontecendo. E por que você quer tirar uma medida protetiva? Você já tá violando ela 1000 vezes. Como que você espera que as pessoas vão aceitar, a pessoa, né, ela é a mãe dela, vão aceitar que tira a medida protetiva? Eu acho que isso é um caso que já tá indo mais pro lado de apelar pra justiça de alguma forma indevida do que qualquer coisa. Mas, enfim, vamos continuar e terminar esse vídeo porque eu quero mostrar pra vocês as provas e os áudios. Já não basta todos os traumas que ele causou, a gente ainda tendo que passar por tudo isso, ele querendo a minha guarda pra quê? Bom, vamos lá. Por que ele quer a guarda dela? Isso é uma pergunta que eu mesmo faço, porque pelo que parece ela tá bem. Ela tem um canal próspero, ela fala que a mãe dela morreria por ela, então acredito que a relação dela com a mãe dela tá ótima também. Sobre cárcere privado, eu não tô vendo nenhum cárcere privado aqui. Vocês estão vendo alguma coisa? Eu não tô vendo. Então isso tudo acumula pro fato de eu ficar intrigado por que a justiça tá do lado dele. Isso é um caso muito delicado, que eu tô tentando não falar nada que não é da minha alçada e não sobrepor minhas palavras sobre a palavra da vítima, porque não é algo que a gente tem que fazer agora. Então eu venho aqui pedir justiça, porque eu não aguento mais não ser ouvida. Eu não posso esconder mais isso, porque vocês me acompanharam desde que eu tinha 8 anos, então vocês merecem saber. Bom, e assim acaba o vídeo, né? Ela faz vídeo desde que ela tinha 8 anos de idade. Eu consigo me identificar com isso, porque meu primeiro vídeo que eu postei no YouTube, eu acredito que eu tinha 8 anos de idade também. É óbvio que essa criança vai viver com medo. Tem uma pessoa com uma medida protetiva sendo violada e indo várias vezes na casa dela. Você não acredita? Então vamos pra próxima parte do vídeo, porque essa próxima parte é onde vocês vão ver que o negócio é sério mesmo. Assim, se você já não levou essa denúncia aqui como sério, tudo bem, eu entendo você, porque tem pessoas que são mais cínicas, tem pessoas que têm que escutar os dois lados, e esse é o certo, tudo bem? A gente tem que escutar a vítima e levar a vítima em consideração, mas o certo é realmente inocente até que se prove o contrário. Nesse caso, a gente tem medida protetiva e um monte de coisa que já mostra que a pessoa não é de boa fé, mas vamos entrar agora nas provas e nas coisas que aconteceram. Antes de mostrar os áudios pra vocês e as provas, etc., primeiramente temos uma nota de esclarecimento do Conselho Tutelar, que disseram que foi postado umas 10 horas atrás, no caso agora deve ter sido
aconteceu umas 15 horas atrás, e eu não sei se tem a ver com esse caso ou não, mas eu vou ler aqui pra vocês e aí vamos comentar sobre isso também. Nota de repúdio e esclarecimento. O Conselho Tutelar vem a público esclarecer que é órgão permanente e autônomo, responsável pela garantia e defesa dos direitos da criança e do adolescente, atuando sempre com responsabilidade, ética, legalidade e absoluto compromisso com a proteção integral prevista no Estatuto da Criança e Adolescente. Diante das declarações recentemente divulgadas, o Conselho Tutelar repudia veementemente quaisquer acusações infundadas que atentem contra a honra, a credibilidade e a seriedade do trabalho desenvolvido por esse órgão, destacando que jamais compactuou, favoreceu ou divulgou informações sigilosas relacionadas aos casos acompanhados. Ressalta-se ainda, todas as providências cabíveis foram devidamente adotadas pelo colegiado, de forma transparente, responsável e estrita conformidade com os princípios legais e institucionais que regem a atuação deste órgão. Ninguém tá falando que o órgão foi lá e vazou informações pra ele. O que estão falando é que ele tem pessoas que trabalham lá que estão vazando informações pra eles, e essas pessoas precisam ser investigadas. Então uma nota simples assim não funciona. Eu acho que uma nota que eles divulgassem deveria ser: estamos fazendo uma investigação para apurar isso. Mas não, eles já estão negando tudo de cara. Beleza, vamos continuar. Informamos que as declarações proferidas já estão sendo devidamente analisadas e que serão adotadas as medidas legais cabíveis, inclusive com o devido encaminhamento ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, para que os responsáveis pelas denúncias apresentem as respectivas provas e esclarecimentos perante as autoridades competentes. Então, o Conselho Tutelar quer prova de novo. Ele quer prova de novo. Eu espero que eles tenham prova suficiente para isso, porque o que tá acontecendo aqui é, ela fez um vídeo denunciando, falando que eles estão pedindo provas para algo que ela consegue provar pelo estado dela atual e por tudo que a mãe dela também tem para falar, etc. E aqui eles já estão respondendo falando: não, vocês precisam de prova. Ou seja, isso não foi o suficiente. Por fim, comunicamos que o setor jurídico já está sendo acionado para a adoção das medidas judiciais e administrativas pertinentes diante da gravidade das acusações e da necessidade de prevenção da integridade institucional desse órgão. Ou seja, eles estão se defendendo. Isso aqui é o Conselho Tutelar se defendendo. Eles vão entrar na justiça para se defender, porque eles foram acusados de estar dando informação privilegiada, etc. Que é algo muito grave de se denunciar também. É algo que você tem que tomar muito cuidado. Ela é uma criança. Eu não acho que é algo que deveria ter sido falado numa denúncia. Eu acho que se ela focasse só no caso dela já estaria o suficiente. E pautar falando: eu quero o esclarecimento de fato do Conselho Tutelar, do Ministério Público, já seria o suficiente. Mas ela citou sobre ele estar recebendo informação privilegiada e eles estão se defendendo por conta disso, onde pode rolar 1000 possibilidades de coisas para acontecer, que até ela pode ter que pagar um processo, né? A mãe dela. E isso é algo complicado mesmo, e na justiça acredito que isso daqui pode ter várias resoluções, né? Como meu advogado João de Senzi diz, nenhum caso é ganho e nenhum caso é perdido. Então a gente nunca sabe o que pode acontecer, varia de juiz para juiz, enfim. E a gente tá mexendo aqui com a justiça pública, que já é algo que a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado. Mas enfim, ela é uma criança e denunciou. E vamos lá agora. Agora eu vou mostrar pra vocês o porquê dessa denúncia e o porquê que ela é tão séria. Ok, entrando aqui no Instagram da Vitória, a gente já consegue ver uma coisa bem perturbadora. Print do celular da minha mãe de hoje, 17/5 às 13 horas, quando meu genitor se aproxima de nós, chega essa notificação em tempo real e a justiça não faz nada. Vamos lá, a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5 notificações de que a pessoa está perto. Como que isso daqui não tá sendo, né, pautado na justiça e alguma coisa tá acontecendo em relação a isso? Então quer dizer que agora qualquer pessoa que tiver uma medida protetiva aí, ele pode chegar perto, ele pode fazer o que ele quiser, porque só vai chegar essa notificação aqui, mas ir na casa dele, prender ele ou questionar o porquê que ele tá fazendo isso, não vai acontecer pelo jeito. Isso é ridículo, né? Nosso país, ele consegue ser ridículo de formas absurdas na justiça e assim, óbvio que varia de estado para estado, mas nosso país inteiro é assim. E a gente tem casos muito bons que as pessoas foram condenadas e casos onde simplesmente eles negligenciam tudo, mas é o país que a gente vive. Só que vocês estão achando que é só isso? Não, porque eu guardei o pior pro final. E agora a gente vai escutar os áudios que o Jorge, pai, como ela própria diz, genitor, que não é pai pra ela, manda pra mãe dela. E agora vem outro alerta de gatilho pra vocês, porque isso aqui não é pra qualquer um, não. Estamos aqui no perfil do Wallison e ele postou um vídeo que eu acho interessante da gente assistir. Então vamos lá. De receber áudios extremamente graves envolvendo o caso Vitória. E eu só tô esperando o momento certo. Eu tô fazendo passo por passo, Ana. Passo por passo. Escuta, Ana Carla. Você não deveria ter mexido comigo. Ana Carla é a mãe dela, tá? Escuta, eu juro, Ana. Eu vou até os confins do... Mas você não vai. Eu não vou deixar. Você vai pagar. Você vai pagar.
vou te perseguir. Eu vou tirar tudo de você. Eu vou tirar. Você vai perder tudo. Sabe o que é tudo? Pra você perceber que a sua família nunca te amou. Você não é nada. Sabe o que é nada? Nada. Tu vai perder tudo. Tudo. Pra você aprender. Eu vou te perseguir, Ana. Eu vou te perseguir. Aonde você for. Tu vai ver, Ana. Tu vai ver quando você começar a perder tudo. Eu falei, se você se voltar pra essa coisa que você diz que é família, você vai perder tudo. Você vai pagar. Áudios agressivos, com ameaças, que mostram claramente o nível de violência e o perigo que a família está enfrentando. E a pergunta que fica é, o que mais precisa acontecer para que alguma providência seja tomada? Existem medida protetiva, existem denúncias, existem alertas, existem ameaças. E mesmo assim, esse homem continua solto. O poder público vai esperar acontecer uma tragédia? Vai esperar mãe e filha virarem estatística? Isso não é mais um simples alerta. Isso é um pedido urgente de proteção. Algo precisa ser feito imediatamente. Vocês escutaram isso? Você acha que uma pessoa que fala desse jeito deveria ter a guarda da filha dele? Vocês acham que uma pessoa que fala desse jeito tem algum ponto positivo pra falar na justiça e falar, não, mas eu tô tranquilo, eu não fiz nada? Não tem. Esses áudios são áudios mandados pra uma pessoa que tá completamente fora de si. E quando eu falo fora de si, não é pra justificar nada, não. É uma pessoa que talvez seja assim no dia a dia. E essa pessoa tá solta, com medida protetiva, denúncia, mas tá lá, indo perto da casa dela, indo na escola dela, e a justiça não faz nada. Como muito bem o Alice comentou nesse vídeo aqui, por que esse cara tá solto? A gente tem a medida protetiva e a gente tem essas ameaças absurdas aqui. É isso, gente. Esse é o caso da Vitória. É um caso absurdo que eu não sei se eu vou trazer atualizações sobre ele. Pretendo trazer outros casos bem pertinentes pra vocês aqui, que eu acho que vocês vão gostar e vocês vão aprender bastante coisa. Mas o que a gente tira desse vídeo? Temos que proteger as crianças. Não importa. A gente tem que proteger as crianças. E sim, a gente sabe que tem crianças malvadas por aí, crianças malignas por aí, a gente sabe disso. Então a gente tem que tomar cuidado com os casos que a gente defende, com os casos que a gente dá palco, etc. Mas esse é um caso que eu não posso ignorar de não dar palco. Eu posso dar palco pra mais 300 pessoas que nunca viram isso, pra mim já é o suficiente, porque algo tem que acontecer. Eu espero realmente que algo aconteça. Fiquem de olho nas notícias, fiquem de olho aqui no canal, vamos ver pra onde vai levar esse caso. Eu espero que a Vitória e a mãe dela, a Ana Clara, consigam ficar bem. Por mim, é isso. Eu quis mais mostrar o lado da vítima hoje aqui, comentar um pouquinho sobre a minha opinião, mas eu não posso dar minha opinião sobre um caso que tá em segredo de justiça, etc. Eu não consigo tecer críticas nem nada, porque a única coisa que eu tô vendo aqui é uma pessoa que foi injustiçada, que tá sofrendo constante ameaças e abusos, e a justiça ainda não fez nada. Esse cara ainda tá solto nas ruas por aí, tá indo lá perto, violando a medida protetiva, e nada tá sendo feito. E aí, Brasil? Vamos agir?